Boa noite, pessoal aí do primeiro ano A. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Em tempos de pandemia, onde nossa rotina mudou radicalmente, algo que jamais a gente tinha visto, e vamos tentando nos adaptar, né? Da maneira que a gente pode, com as alternativas que a gente tem, e principalmente na escola, que é uma mudança muito brusca, né? Uma mudança radical mesmo. Mas vamos tentando transmitir da melhor forma possível. Agora eu não vou negar, estou com muita vontade que se normalize, tanto por conta de tranquilizar, né, a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, mas também por conta da gente voltar ao nosso trabalho, vocês voltarem à escola, para que a gente possa normalizar essa rotina que sempre tínhamos, né? Mas se Deus quiser, com a nossa colaboração, as coisas vão voltar o mais rápido possível à normalidade, tá bom? Pessoal, antes de a gente começar a fazer a nossa correção da atividade da lista de juros compostos, eu queria adiantar e pedir a vocês que realmente acompanhem todo o vídeo, né, detalhadamente, porque ao longo do vídeo nós vamos tanto relembrar nossa agenda semanal, como a gente sempre faz, como também a gente vai falar a respeito de uma novidade, né? A gente vai falar a respeito da aplicação de um simulado online e queria muito que todos acompanhassem para que pudéssemos entender e participar da melhor forma possível dessa ferramenta que a gente está trazendo como novidade, pelo menos na nossa disciplina, para que vocês possam também usufruir do que está sendo proposto, para que a gente trabalhe com os alunos. Tá bom então? Então, a gente vai iniciar a correção das atividades. Foram poucas questões, né, passadas sobre juros compostos. Isso é conteúdo ainda de finalização do primeiro bimestre. E se a gente estivesse na sala de aula, certamente já teríamos finalizado, porque o período do primeiro bimestre, se eu não me engano, era até metade de abril, mas com essa mudança, as coisas realmente saíram um pouco daquilo que a gente tinha planejado, né? Mas estamos vendo o material da mesma forma, tá bom? Então a gente vai fazer a correção das questões que foram propostas para que vocês tentassem responder a respeito de juros compostos, ok? E acompanhe, mais uma vez acompanhe tudinho direitinho aí, para que no final, próximo da finalização da correção de hoje, a gente fale tanto da agenda quanto da novidade desse simulado online que a gente vai realizar, tá bom então? Vamos lá, né? Mas antes de falar sobre as questões, a gente vai relembrar, sempre iniciar a aula com a resolução do desafio da aula anterior, não é isso? E lançamos a proposta aí do desafio da aula anterior. Eu cheguei a fazer um apelo para que participássemos mais, né? Tivéssemos mais pessoas interagindo, dando sua opinião na participação desse desafio. E fico feliz porque, de certa forma, fui atendido, né? No primeiro A, nós passamos as duas primeiras semanas que dispomos de desafios, nós não tivemos participantes, e agora a gente teve, se eu não me engano, 5 ou 6 participantes, e a gente comemora, né, essa progressão. Mas a gente, no final da aula de hoje, também vai deixar um desafio para ser revelado na próxima aula e vamos incentivar para que mais pessoas participem, né? Isso aí é muito bom, tanto para a nossa participação, como também para estimular esse nosso raciocínio, essa nossa agilidade e também interagirmos mais, ok? Então vamos relembrar qual foi o desafio que foi proposto para vocês, tá certo? O desafio foi o seguinte: sempre do mesmo matemático e filósofo russo, né? Ele que está sendo adotado aqui como o mascote das nossas videoaulas, tá bom? O grande filósofo e matemático russo, não sei quem, Lalovsky, apresentou a seguinte situação. Então ele formou aí, utilizando palitos de fósforo, o número 993, né? E a gente está vendo aí quantos palitos são necessários para formar esse número, tá bom? E o desafio foi o seguinte: como tornar esse número
o menor possível, retirando apenas 3 palitos. E qual será o resultado encontrado? Ou seja, eu não vou mudar a posição dos palitos, né? Mas eu vou retirar 3 palitos, apenas 3, e com essa retirada eu vou tentar conseguir o menor resultado possível. Eu posso tirar palitos aí e conseguir vários tipos de resultado, mas o desafio é conseguir o menor resultado possível, tá bom? Então, nós vamos mostrar agora a resolução desse desafio e logo após essa resolução, nós anunciaremos aqui oficialmente quem foi o vencedor ou a vencedora desse desafio, né, da semana passada, tá bom? Então a gente vai acompanhar aqui como é revelado esse desafio. Vamos lá. Tem aí o número 993 formado pelos palitos, é para tirar 3 palitos, né? Vamos ver como é que se procede isso. Tirar 3 palitos e o número ficar o menor possível. Esse foi o desafio lançado e foi desvendado, né? Alguém foi ágil e deu sua opinião correta nesse desafio. Veja só como é que acontece, tá bom? A gente vai voltar só um pouquinho aqui para mostrar a vocês. Estava assim, ó, 993. Então, vamos ver aqui novamente os palitos que foram retirados e o número que ficou como resposta do desafio. Tirou um palito, outro e outro. Então, essas 3 retiradas dos palitos formaram o número 343, que é a resposta do nosso desafio, né? A gente comemora a quantidade de participantes, inclusive algumas pessoas também responderam corretamente, só que a proposta do desafio é apenas o primeiro da sala que der sua opinião e for certa a resposta é que vence o desafio. Mas a gente parabeniza a iniciativa da participação dos outros e vamos torcer para que o desafio que será lançado no final da aula de hoje possa ter uma participação ainda maior, né? Incentivar quem já participou, acredito que achou interessante, participa novamente, incentivar os demais da sala também, para que a gente possa ter uma participação, né? Tá bom? Então, a gente vai seguir, né? E vamos agora revelar quem foi que venceu o desafio. Algumas participações, né, em relação às 2 semanas anteriores que nós não tivemos participantes, mas agora nós contamos com, eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, 5 ou 6 participantes, né? Então houve já uma melhora significativa. E a pessoa que primeiro respondeu corretamente e venceu o desafio, ganhando essa participação extra para a parte de estudo dirigido, foi Brenda Tainá. Então, Brenda, parabéns, né, por sua participação, parabéns também aos outros que participaram, mas você foi a primeira a responder corretamente em sua turma, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então agora a gente vai realmente para as questões que foram propostas, né? Falando de juros compostos. É uma outra parte da matemática financeira. A gente tinha falado inicialmente sobre juros simples e trabalhamos com a fórmula. Tem agora juros compostos. Vocês tiveram um vídeo de explicação como é que trabalha com essa parte de juros compostos e justamente essa parte de juros compostos vai mostrar que ele tem certa semelhança com o simples, mas também as diferenças a gente vai perceber na fórmula e no significado, né? Juros simples é um valor de um capital, né, de um valor que vem sendo acrescido ao longo do tempo, né? Você faz uma aplicação inicial e vai tendo rendimento ao longo do tempo, dependendo da taxa que está sendo aplicada também. Então, nos juros simples, aquela taxa aplicada, ela sempre vai incidir sobre o valor inicial, o capital do início da questão, né? Mas nos juros compostos não. Os juros compostos é o valor atual. Então, se você tem
um certo tempo, né, para analisar, então você não vai pegar aquele valor do início não, você vai pegar sempre o valor atual, que é o valor anterior que deu, e calcular um novo valor em cima, né? Qual a nova remuneração em cima daquele valor atual. Daí a diferença, né? Na atualidade a gente sabe que a maior parte das aplicações financeiras que existem, elas são justamente de juros compostos, né? Juros simples, elas não são tão praticadas assim em nosso dia a dia, apesar de ser mais fácil o cálculo, a fórmula menor também, mas a parte de juros compostos é isso, é como se fosse vários juros simples calculados de forma individual, mas sempre com um valor atual, né? Não com o valor inicial proposto, tá bom? Então a gente vai analisar aqui essa questão 1. A questão 1 diz assim para a gente, ó, quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$5.000 a taxa de 1% ao trimestre, né? Então, primeiro passo, vamos separar as informações, vamos separar aqui quais são as nossas grandezas, ele está dizendo o tempo, vamos prestar atenção aqui que o tempo está semestre, aqui o capital 5.000, né? A taxa 1% ao trimestre. Dá uma olhadinha aqui que tempo e taxa estão em unidades de tempo diferentes, né? E é bom a gente já igualar isso aqui para poder não esquecer. Lembrando que a transformação de 1% significa 1 dividido por 100, que dá 0,01, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha aqui também, né, nessa questão da taxa e do tempo. A gente sabe que trimestre, né, é a metade de um semestre. Então, já que a gente transformou a taxa, vamos deixar do jeito que está e vamos apenas mexer no tempo. Pronto, um semestre ficou transformado para 2 trimestres, tá bom? Então, um semestre, 2 trimestres. A fórmula dos juros compostos é M, que é montante, como foi explicado para vocês na videoaula, que foi junto do exercício, é igual capital vezes, entre parênteses, 1, mais a taxa elevada ao tempo. Vamos substituir? Ó, aqui a gente tem 5.000 mais 1, mais a taxa 0,01 e o tempo 2 trimestres, tá bom? O montante é 5.000, vamos somar logo aqui, ó, 1 mais 0,01 dá 1,01, elevado a 2, que é o tempo de 2 trimestres. Aqui a gente tem que calcular logo o valor dessa potência aqui, né? Quanto é que vai dessa potência para depois multiplicar. Então a gente baixa os 5.000, tá vendo aqui? E aqui vamos ver o cálculo de 1,01 elevado a 2, que é 1,01 vezes 1,01. Dá aqui o resultado, pessoal, ó, né? A gente tem esse valor aqui, que está 1,0201. Se não quiser deixar todas essas casas decimais, não há necessidade, né? Mas deu isso aqui e a gente colocou, tá bom? 2, 3 casas é suficiente. Quando a gente multiplica, vai dar 5.100,5. Mas aqui a gente tem que ter cuidado numa certa pegadinha, né? Porque isso aqui é o cálculo do montante e ele quer saber o valor dos juros. É importante lembrar que o montante é a soma do capital com mais o rendimento, que no caso são os juros. Então, sendo assim, os juros vai ser equivalente ao montante menos o capital, né? Lembrando que esses 5.100 aqui, ó, 0,5, não representa a resposta de acordo com a pergunta que foi feita. Ele quer saber o valor dos juros. E aqui a gente acabou encontrando um montante. Para finalizar, né, de acordo com a questão, para saber o valor dos juros, agora a gente só vai pegar o montante que acabamos de encontrar e diminuir o capital. É o que a gente vai fazer aqui agora. Tá bom então? Veja, montante 5.100,5 menos o capital que é 5.000, vai dar, essa diferença vai dar os juros, que é de 100,5, tá bom? Então ele receberá R$ 100,50 de juros, tudo bem? Né? Só seguir a fórmula, substituindo os valores nos seus devidos lugares e a gente chega a essa resposta aí dos juros, que é a diferença do montante e do capital, que no caso aqui deu R$ 100,50 de juros, ok? Espero que vocês não tenham tido nenhuma dúvida aí, acompanhando o passo a passo, qualquer coisa pode voltar na questão, dar uma olhadinha. A gente vai mostrar, como eu disse no início, que nesse caso aqui, isso aqui a gente já usou a regra de juros compostos, né? De forma direta. Mas se você quiser fazer passo a passo,
Como está dizendo aqui que foi em um período de tempo de 2 trimestres, você pode calcular o primeiro trimestre, aí junta o capital inicial com o que rendeu, forma um novo capital e aí vai descobrir o outro trimestre, né? Pode ser também separadamente. Se o período de tempo não for tão grande e você não tiver dificuldade de trabalhar com potência, você pode também trabalhar com os cálculos individualmente. Vai demorar mais um pouco, você vai ter que fazer mais cálculo, né? Mas a gente apresenta essas duas formas, não é necessário vocês fazerem nas duas, mas se puder entender as duas, é melhor, tá bom? Então a gente vai seguir aqui, ó, mostrando outra forma. 5.000 vezes 1%, que é 1 sobre 100, né? Então a gente corta os dois zeros aqui, de cima e de baixo, aqui fica 1, 50 vezes 1, 50, dividido por 1 dá 50. Então o rendimento no primeiro trimestre foi de 50. Como ele estava com 5.000 e rendeu mais 50, então a gente junta e ficou, após o primeiro trimestre, ele ficou com R$ 5.050. Vamos calcular agora no segundo trimestre? 5.050 e teve outro rendimento de 1%, né? Então, esse outro cálculo, novamente, vezes 1 sobre 100. A gente, aqui no caso, pode fazer essa simplificação também, né? Que vai multiplicar aqui e depois dividir aqui. No caso aqui, a gente cortou 2 zeros, né? Porque tem 2 zeros em cima e embaixo. Aqui só pode cortar 1, ficaria R$ 50 e 50 centavos. Se eu somar isso aqui com mais isso aqui, vai dar os 5.100,5, né? Que foi exatamente a mesma coisa que a gente encontrou aqui, ó. Tá bom? Então você pode jogar a fórmula direta, que é a fórmula do montante, ou pode também aqui fazer o cálculo individualmente, que também vai funcionar, vai dar certo da mesma forma. Tá ok? Tudo bem? Então, essas duas maneiras. Indo para a segunda questão, diz assim: Paulo deseja aplicar R$ 300 no investimento que rende 2% ao mês no regime de juros compostos. Qual o valor que ele terá de investimento ao final de 3 meses? Separar as informações, né, para ficar mais fácil, olhar se tem alguma coisa que precisa transformar. O capital é de 300, está dizendo que o rendimento é 2%, como é por cento é taxa é 2% ao mês, ele está dizendo que é regime de juros composto. Vamos já transformar essa taxa para ficar mais fácil, né? 2 sobre 100, que é 2%, dá 0,02, a gente transformou, colocou aqui. E o período de tempo, ó, 3 meses. 3 meses, taxa é mês, tempo é mês, está tudo padronizadozinho. Agora basta a gente jogar realmente, substituir na forma, né? Capital 300 vezes 1 mais a taxa transformada para decimal ficou 0,02 e o tempo é 3 meses. Baixa o 300 aqui, soma dá 1,02, elevado à terceira, né? Elevado à terceira potência. A gente tem que fazer logo o cálculo dessa potência. Lembrando que 1,02 elevado à terceira não é 1,02 vezes 3 não, viu? É 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. E a base multiplicada pela própria base, de acordo com o que o expoente indicar. São 3 vezes. Então, quando a gente multiplica tudo aqui, ó, já para ficar mais fácil, a gente já tem um resultado, dá 1,06128. Né? Não há necessidade de colocar todas essas casas, a gente está dizendo o valor que deu, mas 2, 3 casas já é suficiente. Quando a gente multiplicar agora aqui, né, os 300 do capital, por isso esse resultado que deu aqui dentro do parênteses, a gente vai descobrir o montante. O montante, 318,36. A pergunta é qual o valor que ele terá de investimento ao final de 3 meses. Então, já está aqui, né? O que ele terá de investimento? Então, o retorno completo. O montante é o retorno completo. 300, rendeu mais 18,36 de juros, né? Juntando tudo, deu um montante de 318,36. Como eu falei para vocês, para quem quiser fazer passo a passo, a gente dá uma dicasinha aqui, né? Como ele diz aqui, ó, 1% é a mesma coisa de dividir por 100. Então, a gente tem 300 vezes 2%, que dá igual a 6, né? Então, 300 com mais 6 que rendeu no primeiro mês, lembra que foram 3 meses, fica 306. Aí, isso aqui teve outro rendimento de 2%, né? Então, a gente vai aqui ter 306, novamente, para calcular em cima, com mais 2%, quanto é que vai dar. Então, 2% em cima, né, que tem essa dica de dividir por 100,
Então, dá 3,06, como é o dobro, né? Isso aqui é 1%, mas aqui são 2%, então vai dar R$ 6,12. Junta 306 com mais 6,12 que deu, né? Aqui a gente tem 306 com mais 6,12, aí nós vamos ter R$ 312,12. Mas aí foram por 3 meses, né? A gente vai ter que fazer mais outro cálculo, que é o cálculo do terceiro mês. Valor agora atual, não o valor inicial, mas o valor atual, né? Essa é a diferença do composto para o simples. Então a gente tem 312, né? A gente usa a mesma dica aqui, dividindo por 100, que dá 3,1212. Como é 2%, a gente vai dobrar isso aqui, né? Vai dar 6,2424. E aqui, somando isso aqui com mais 312,12, a gente vai ter realmente uma aproximação do que encontrou aqui. Pode somar, que a gente vai ter um valor muito semelhante a esse. No caso aqui, 318,36, porque não precisa as demais casas decimais, né? Dá igual, você pode optar por uma dessas duas fórmulas aí, que é a fórmula da regra direta e aqui a fórmula separada, né? Utilizando vários cálculos de juros simples. Terceira questão diz: Ana aplicou R$ 2.000 em um banco que paga taxa efetiva de 20% ao bimestre. A operação teve duração de 4 meses. Considerando que os juros é composto, qual o montante resgatado por Ana? Né? Qual o montante? Né? Então ele diz aqui montante, vamos lembrar essa partezinha de montante. Então nós temos, separar os dados, né? Capital 2.000, taxa 20% ao bimestre, e aqui a gente já pode transformar para decimal para ficar mais fácil, que dá 0,2 dividindo, e o tempo aqui, pessoal, 4 meses. Então a gente tem que separar isso aqui também. Vamos olhar, né? O tempo e a taxa. Veja, um bimestre equivale a 2 meses, então 2 bimestres equivale a 4 meses. No caso aqui, vamos transformar os 4 meses para 2 bimestres. Ficou padrão, tá vendo? Taxa e tempo ficou na mesma unidade de tempo, tudo bimestre. Substituindo aqui, pessoal, capital 2.000 vezes 1 mais 0,2, que é a taxa, elevado ao tempo, que são 2 bimestres. Montante é igual a 2.000 vezes 1 mais 0,2 dá 1,2. Só que isso aqui vai ser elevado ao quadrado, que é o tempo que está aqui no expoente. Tá bom? Então a gente tem que calcular logo isso aqui. Calculando isso aqui, baixo 2.000 vezes, né? Então vamos calcular aqui quanto é 1,2 elevado ao quadrado, que no caso é 1,2 vezes 1,2, dá 1,44. Quando multiplicar aqui para finalizar, montante, né, é igual, então eu vou multiplicar 2.000 por 1,44, dá 2.880. Como ele quer saber o montante, a resposta é essa mesmo, né? Ela resgatou R$ 2.880, ok? Novamente, quem quiser fazer separadamente, né, como o período de tempo é pequeno, só 2, pode fazer separadamente também se preferir. Então a gente tem aqui no primeiro bimestre 2.000 vezes 20%, a mesma dica, né? Calculando direto, 10% de 2.000 é 200, né? 10% de 2.000 é 200, então no caso a gente vai ter aqui 400. Primeiro rendimento, 400. 2.000 com mais 400, a gente vai ter o valor atualizado de 2.400, ok? E após isso aqui, com o valor atual, que agora é 2.400, outro cálculo de 20% em cima disso, né? Então, 2.400, 20% disso, multiplicando por 20%, aquela mesma dica, dividir por 100, né? E depois multiplicar por 2, aqui a gente tem dividindo por 10, que fica melhor, né? Porque já descobre 10%, depois dobra, vai dar 240. Como é o dobro, vai ficar 480, tá bom? Então, 480. Então, 2.400, né? Que eu estava o valor atual, com mais o que rendeu de juros de 480, somando tudo, eu vou ter aqui o segundo rendimento, né, total, o montante 2.880, que bate aqui a resposta. Fórmula direta e essa fórmula separada, tá bom? E agora a gente vai passar para a última questão, que é de assinalar. Diz assim: o capital de R$ 1.000 foi aplicado a juros compostos a uma taxa de 44% ao ano. Se o prazo de capitalização foi de 180 dias, o montante gerado será de. Então a gente tem aqui as 4 alternativas, ele quer saber o montante, mas separando as informações, é importante a gente observar, principalmente, né, separar o capital é 1.000, tá bom?
a taxa 44% ao ano, e aqui a gente tem um período de tempo. Esse período de tempo aqui, né, vamos transformar logo a taxa, 44% dá 0,44, está transformado aqui, e o período de tempo 180 dias. Veja, ano e tempo dias, está diferente. A taxa que está transformadazinha, não vamos mexer com ela não. Vamos transformar aqui o tempo, porque fica melhor, tá bom? Aí tem uma observação, na matemática financeira a gente adota um ano como 360 dias, que é o ano comercial, tá bom? Para ficar mais fácil o cálculo. Então a gente percebe aqui que isso aqui vai representar metade de um ano. Então 180 dias, meio ano, para poder padronizar, ó, ano e ano, tá bom? E aqui a gente joga na fórmula para fazer a substituição, tá bom então? Então nessa parte aqui, vamos ter montante é igual ao capital, que é 1.000, vezes 1, mais a taxa 0,44, né? Elevado ao tempo, que é 1 sobre 2, que é meio ano, tá bom? Montante é igual a 1.000, vezes, somando dá 1,44, vezes 1 sobre 2. Lembrando que essa parte aqui, pessoal, como no caso aqui o expoente é fracionário, a gente pode fazer isso aqui uma transformação, né? Uma transformação que seria para radiciação. Potenciação e radiciação são operações inversas. O que é que acontece? A gente transforma essa potência numa raiz. Esse número 1 aqui, que é o numerador dessa fração no expoente, então ele vem automaticamente acompanhando aqui o radicando, 1,44, tá bom? E esse 2 aqui, que é denominador, ele vem para cá, para essa parte aqui, que vai chamar aqui do índice. Então, esse valor aqui de índice 2, ou seja, qual é o número que multiplicar duas vezes, ele por ele, vai dar igual a 1,44. Traduzindo, é para a gente descobrir a raiz quadrada desse valor aí de 1,44, né? Essa a análise que a gente faz para descobrir, transformar essa fração, né, essa parte dessa potência com expoente fracionário, num cálculo de radiciação, que potenciação e radiciação são operações inversas, tá bom? Então, aqui ficou a raiz de 1,44 para poder a gente encontrar qual é o número que multiplicado ele por ele mesmo duas vezes vai resultar em 1,44, tá bom? Então, quando a gente calcula a raiz de 1,44, nós chegamos ao valor de, vamos baixar logo aqui, né? O capital é 1.000 e encontrando a raiz, se 12 vezes 2 é igual a 144, então para 1,44 vai ser 1,2 vezes 1,2, tá bom? Então a raiz de 1,44 é 1,2. Finalizando, né? É só multiplicar agora aqui, ok? Então a gente vai ter, né, montante igual a 1.200. Veja, aqui dá 1,2, 1.000 vezes 1,2 dá 1.200, ok? Essas foram as questões propostas, né? Espero que vocês tenham acompanhado direitinho. Se ficou alguma dúvida, aí vocês podem voltar ao vídeo, dar uma olhada novamente, tá bom? Então, muito importante a gente estar acompanhando todos os materiais que estão sendo enviados para vocês, ok? Então a gente vai seguir e a gente segue, né, a nossa sequência agora passando principalmente para parte do desafio. Então a gente já vai logo para a parte do desafio. Esse é um desafio. Essa parte do desafio a gente está jogando mais nessa parte de raciocínio lógico, de análise, de atenção, né? Para ver se a gente analisa com calma, de forma ágil também, para participar. Vamos participar do nosso desafio, que já houve uma melhora da semana passada para cá. Bem, a pergunta é o seguinte, pessoal. Nessa imagem aí, vocês analisam bem essa imagem e a pergunta é: quantos círculos você enxerga aqui? Tá bom? Tá a imagem aí. Quantos círculos você enxerga aqui? E ele chama a atenção nossa, né? Presta atenção, tá bom? Vocês entenderam? Bora lá de novo. Você vai olhar essa imagem aí, né? E tentar responder quantos círculos você enxerga, tá bom? Então, tá valendo já o desafio. Até terça, podem participar até a terça-feira do desafio, né? Infelizmente teve pessoas que mandaram o desafio para mim nessa quarta, já não estava mais valendo, tá bom? O desafio pode ser enviado até a terça-feira,
de acordo com a gente falou, né? Até às 6 horas da tarde. E aquele primeiro que participar não é para desestimular os outros, é tanto que a gente não divulga, né? A gente divulga apenas na videoaula seguinte para vocês ficarem sabendo. Mas vamos participar. Até a terça-feira pode participar. Lembrando, cada pessoa só pode participar uma vez do desafio semanal, tá bom? Então a gente conta com a participação de cada um. Pessoal, é o seguinte, vai ficar a imagem do desafio aí. E antes da gente finalizar a aula, eu vou tentar ser bem sucinto aqui, tá bom? Nos avisos. Olha, repassando novamente, é uma praxe já, né, das nossas aulas. Vamos tentar seguir a agenda, tá bom? Sempre eu estava enviando, nas 2 primeiras semanas eu estava enviando no sábado, então eu já puxei para a sexta. Estou enviando, quando tem atividade para enviar, a gente envia na sexta. E o prazo de vocês para entrega da atividade é até a quarta, às 6 horas da noite. Tá bom? Um problema ou outro que deu no celular, não está conseguindo e-mail, alguma coisa. Quando as pessoas entram em contato comigo que dão um motivo justificável, às vezes eu estendo até a quinta, no mais tardar no meio-dia da quinta. Por quê? Porque eu tenho também que cumprir os prazos para entregar o planejamento da semana para o pessoal da escola. Tá bom? Então, eu dou um prazo bom a vocês, né? Recebe na sexta, tem até a quarta, eu acho que é um prazo bom, dá para a gente se organizar e fazer, e as atividades não são tantas assim não, tá ok? Pois bem, vamos só repassar. Geralmente, quando vocês têm atividade para fazer, você recebe essa atividade na sexta. Pronto. Quando é na segunda e na terça seguintes, é o período que vocês podem usar para tirar dúvidas, que a gente diz que é o fórum. Então, na segunda, coloca uma dúvida no grupo, coloca uma dúvida no meu privado, manda alguma dúvida pelo e-mail. Vocês podem usar a forma como vocês quiserem, tá bom? E aí, na segunda até 6 da tarde, na terça até 6 da tarde, pode tirar essas dúvidas. Antes disso, infelizmente eu não posso tirar as dúvidas, tá bom? Passou da terça também não pode. Tudo bem. O prazo para a entrega da atividade que você receber na sexta é até a quarta-feira. Então veja, recebe na sexta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. São 6 dias, né? Acho que dá para a gente se organizar direitinho e participar. Tá bom? Quando é na quinta-feira, a gente sempre passa para vocês o link para que vocês assistam a videoaula com a correção e a explicação das atividades que vocês fizeram, né? Para vocês tirarem as dúvidas, analisar direitinho, corrigir se acertaram, tá bom? Então é importante participar de todo esse planejamento semanal, certo? E quando é na sexta seguinte, começa todo o processo novamente, tá bom então? Pois bem, pessoal, eu pedi no começo da aula para que vocês acompanhassem, principalmente que a gente vai lançar uma novidade, né? Vamos fazer um teste, torcendo para que dê certo, que é o seguinte, se tudo funcionar direitinho, quando for no dia 8, tá bom? Na próxima sexta, dia 1º, a gente vai ainda enviar um material que falta de uma última parte do conteúdo, mas quando for dia 8, vamos promover, se tudo der certo, mas quando for até essa sexta agora, dia 1º, eu confirmo com vocês, mas eu acredito que vai dar certo sim. Se tudo sair como esperado, dia 8 de maio, a gente vai promover um simulado. E esse simulado, eu vou ficar com ele notado que ele vai valer uma pontuação específica, tá bom? Essas atividades que vocês estão enviando, eu estou pegando sempre as participações de quem está fazendo. Não importa tanto assim se você está acertando muita questão ou errando muita questão. O importante é que você está se esforçando e está fazendo, tá bom? Agora, para esse simulado não. Para esse simulado é uma coisa programada, tá bom? Queria muita atenção de vocês. Está finalizando a aula já. A respeito do simulado. Escute só. O simulado é justamente uma plataforma que a gente vai utilizar de forma online. E eu vou confirmar daqui para lá, mas tudo indica que vai ser o seguinte. Na sexta-feira, dia 8, a gente vai ver lá o horário que esse simulado vai abrir, tá bom? Eu vou mandar um link no grupo, então é importante que todo mundo acompanhe o grupo, tá bom? Eu vou mandar o link no grupo, aí cada um de vocês acessa esse link e quando acessa esse link vai ter que preencher
o nome de vocês, ok? Eu vou repassar bem direitinho na próxima sexta. O nome de vocês, clicar, vai ter as opções da turma, você clica na opção da sua turma, primeiro ano A, e em seguida você passa para outra tela para responder algumas questões e vocês vão poder em casa pesquisar por esse material aí dessas atividades que a gente fez até agora. Vocês não têm ela registrada no caderno, não é? Então pesquisa, analisa, que a gente vai fazer questões muito semelhantes, tá bom? Das listas que a gente fez até agora, se eu não me engano 3 ou 4 listas, e vai ter mais uma sexta-feira, então vocês podem pesquisar. A gente vai colocar uma, 2 questões de cada lista dessa, tá bom? Então esse simulado vai valer uma pontuação e o bom vai ser o seguinte, vocês vão ter um tempo significativo, tá bom? Vai ter, eu estou pensando aí em colocar, disponibilizar para vocês 1h da tarde e vocês vão ter até as 5. E o que é que acontece? Nesse aí não tem como a gente fugir, tem que ser dentro do prazo, porque é uma plataforma online, ela é programada e tem um tempo que ela fica programada para receber as suas respostas. Se você passar desse tempo, a plataforma fecha, né? Ela fecha, ela não aceita mais que você envie nada, tá bom? Então, quem realmente, eu espero que todo mundo participe, que ela vai valer uma pontuação. E assim que você responder suas questões, que confirmar o seu envio, automaticamente ele já mostra para você quantas questões você acertou. E das que você errou, ele diz a resposta que estava certa, para poder você saber por que errou, tá bom? Então não esqueça, tudo indica que dia 8 a gente vai fazer esse simulado numa plataforma online no período da tarde, da sexta-feira, dia 8, tá bom? Nessa sexta-feira, dia 1º, eu vou reforçar mais detalhadamente para vocês se vai dar certo, mas tudo indica que vai dar certo sim, tá bom? É uma novidade, eu estou com expectativa muito boa que vocês vão gostar, certo? Porque aí vai ter essa pontuação, vocês já respondem. Claro que não é para responder às pressas, vocês dispõem de 4 horas, né? Vai ser tudo indica de 1h até as 5, né? Não quer dizer que vai ser muita questão, que vocês vão gastar tudo isso, não. Mas para vocês olhar a questão, se não souber, pesquisar lá no material que vocês têm, né? Responder com mais calma, então é um tempo suficiente. Às vezes a internet não está boa naquele horário, aí tem mais um tempinho para frente, tá bom? Então tudo indica que sexta-feira, dia 8, ok? Então agradeço a paciência de vocês e, se Deus quiser, a gente volta na sexta-feira com alguns avisos e atividades e, se Deus quiser, de hoje a 8 a gente está postando novas correções e reforçando o aviso do simulado virtual, tá bom? Abração a todos, pessoal. Valeu!